A primeira de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos residentes temporários, espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aos escolhidos segundo a presciência de Deus o Pai, com santificação pelo Espírito, com o objetivo de que sejam obedientes e sejam aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Benignidade merecida e paz vos sejam aumentadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois segundo a sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e imaculada e imarcessível. Ela está reservada nos céus para vós, os que estáis sendo resguardados pelo poder de Deus, por intermédio da fé, para uma salvação pronta para ser revelada no último período de tempo. Vós vos alegrais grandemente com esse fato, embora atualmente por um pouco, se preciso, sejais contristados por várias provações, a fim de que a qualidade provada da vossa fé, de muito mais valor do que o ouro perecível, apesar de ter sido provado por fogo, seja achada causa para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora nunca o tenhais visto, vós o amais. Embora atualmente não estejais olhando para ele, contudo exerceis fé nele, e vos alegrais grandemente com indizível e glorificada alegria, recebendo o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Acerca desta mesma salvação, fizeram diligente indagação e cuidadosa pesquisa os profetas que profetizaram a respeito da benignidade merecida que vos era destinada. Eles investigaram que época específica ou que sorte de época o Espírito neles indicava a respeito de Cristo, quando de antemão dava testemunho dos sofrimentos por Cristo e das glórias que os seguiriam. Foi-lhes revelado que não era para eles, mas para vós que ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por intermédio dos que vos declararam as boas novas com o Espírito Santo, enviado desde o céu. Nestas coisas é que os anjos estão desejosos de olhar de perto. Por isso, avigorai as vossas mentes para a atividade, mantendo inteiramente os vossos sentidos. Fixai vossa esperança na benignidade merecida que vos há de ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, deixai de ser modelados segundo os desejos que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mas de acordo com o santo que vos chamou, vós também tornai-vos santos em toda a vossa conduta, porque está escrito: tendes de ser santos, porque eu sou santo. Ademais, se invocais o Pai que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, comportai-vos com temor durante o tempo da vossa residência como forasteiros, pois sabeis que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes livrados da vossa forma infrutífera de conduta, recebida por tradição de vossos antepassados, mas foi com sangue precioso, como o de um cordeiro sem mácula nem mancha, sim, o de Cristo. Deveras, ele era conhecido de antemão antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vós, os que por intermédio dele sois crentes em Deus, que o levantou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Agora que purificastes as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo por resultado o amor fraternal sem hipocrisia, amai-vos uns aos outros intensamente de coração. Pois recebestes um novo nascimento, não por semente reprodutiva, corruptível, mas por incorruptível, por intermédio da palavra do Deus vivente e permanecente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva se resseca e a flor cai, mas a declaração de Jeová permanece para sempre. Ora, esta é a declaração, esta que vos foi anunciada como boas novas. Capítulo 2. Concordemente, ponde de lado toda a maldade e toda a fraudulência e hipocrisia e invejas, e toda sorte de maledicências, e como crianças recém-nascidas, ansiai o leite não adulterado pertencente à palavra, para que por intermédio dela cresçais para a salvação, desde que provastes que o Senhor é benigno. Chegando-vos a ele, como a uma pedra vivente, rejeitada é verdade pelos homens,
mas escolhida e preciosa para Deus. Vós mesmos também, como pedras viventes, estáis sendo edificados como casa espiritual, tendo por objetivo um sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está contido na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra escolhida, uma pedra angular de alicerce preciosa, e ninguém que nela exercer fé, de modo algum ficará desapontado. É para vós, portanto, que ele é precioso, porque vós sois crentes, mas para os que não creem, a mesma pedra que os construtores rejeitaram tem se tornado a principal do ângulo, e uma pedra para tropeço e uma rocha de ofensa. Estes tropeçam porque são desobedientes à palavra. Foram também designados para este mesmo fim. Mas vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial, para que divulgueis as excelências daquele que vos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Porque vós, outrora, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós éreis aqueles a quem não se mostrara misericórdia, mas agora sois os a quem se mostrou misericórdia. Amados, exorto-vos como a forasteiros e residentes temporários, a que vos abstenhais dos desejos carnais, que são os que travam um combate contra a alma. Mantende a vossa conduta excelente entre as nações, para que naquilo em que falam de vós como de malfeitores, eles, em resultado das vossas obras excelentes, das quais são testemunhas oculares, glorifiquem a Deus no dia da sua inspeção. Pela causa do Senhor, sujeitai-vos a toda a criação humana, quer a um rei como sendo superior, quer a governadores como enviados por ele para infligir punição a malfeitores, mas para louvar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, por fazerdes o bem, possais assaimar a conversa ignorante dos homens desarrazoados. Sede como livres, contudo mantende a vossa liberdade, não como disfarce para a maldade, mas como escravos de Deus. Honrai a homens de toda sorte, tende amor à associação inteira dos irmãos, tende temor de Deus, dai honra ao rei. Os servos domésticos estejam sujeitos aos seus donos com todo o temor devido, não somente aos bons e razoáveis, mas também aos difíceis de agradar. Porque se alguém, por causa da consciência para com Deus, aguenta coisas penosas e sofre injustamente, isto é algo agradável. Pois que mérito há nisso, se quando estáis pecando e estáis sendo esbofeteados, perseverais? Mas se perseverais quando estáis fazendo bem e sofreis, isto é algo agradável a Deus. De fato, fostes chamados para esse proceder, porque até mesmo Cristo sofreu por vós, deixando-vos uma norma para seguirdes de perto os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Quando estava sendo injuriado, não injuriava em revide. Quando sofria, não ameaçava, mas encomendava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro, a fim de que acabássemos com os pecados e vivêssemos para a justiça. E pelos seus vergões fostes sarados. Porque vós éreis como ovelhas, perdendo-vos, mas agora voltastes para o pastor e superintendente das vossas almas. Capítulo 3. Da mesma maneira, vós, esposas, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, a fim de que, se alguns não forem obedientes à palavra, sejam ganhos sem palavra, por intermédio da conduta de suas esposas, por terem sido testemunhas oculares de sua conduta casta, junto com profundo respeito, e não seja o vosso adorno o trançado externo dos cabelos e o uso de ornamentos de ouro ou o trajar de roupa exterior, mas seja a pessoa secreta do coração, na vestimenta incorruptível de um espírito quieto e brando, que é de grande valor aos olhos de Deus. Pois assim se costumavam adornar também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, sujeitando-se aos seus próprios maridos, assim como Sara costumava obedecer a Abraão, chamando-o de Senhor. E vós vos tornastes filhas dela, desde que persistais em fazer o bem e não temais qualquer causa para terror. Vós, maridos, continuai a morar com elas da mesma maneira, segundo o conhecimento,
atribuindo-lhes honra como a um vaso mais fraco, o feminino, visto que sois também herdeiros com elas do favor imerecido da vida, a fim de que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos da mesma mentalidade, compartilhando os sentimentos, exercendo afeição fraternal, ternamente compassivos, humildes na mente, não pagando de volta dano com dano ou injúria com injúria, mas ao contrário, conferindo uma bênção, porque fostes chamados para este proceder, para que herdeis uma bênção. Pois aquele que amar a vida e quiser ver bons dias, refreie a sua língua do que é mal e os seus lábios de falar engano, mas desvie-se ele do que é mal e faça o que é bom, busque a paz e empenhe-se por ela. Porque os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às súplicas deles. Mas o rosto de Jeová é contra os que fazem coisas más. Deveras, quem é o homem que vos fará dano se vos tornardes zelosos do que é bom? Porém, mesmo que sofrerdes pela causa da justiça, sois felizes. No entanto, não temais o que eles temem, nem fiqueis agitados. Mas santificai o Cristo como Senhor nos vossos corações, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que reclamar de vós uma razão para a esperança que há em vós, fazendo-o, porém, com temperamento brando e profundo respeito. Tende uma boa consciência para que, naquilo que se fala contra vós, fiquem envergonhados aqueles que fazem pouco de vossa boa conduta em conexão com Cristo. Porque é melhor sofrerdes por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ora, até mesmo Cristo morreu uma vez para sempre quanto aos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir-vos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito. Neste estado também, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais outrora tinham sido desobedientes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, foram levadas a salvo através da água. O que corresponde a isso, salva-vos também agora, a saber, o batismo, não a eliminação da sujeira da carne, mas a solicitação de uma boa consciência feita a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus, pois foi para o céu, e foram-lhe sujeitos anjos, e autoridades, e poderes. Capítulo 4. Portanto, visto que Cristo sofreu na carne, armai-vos também da mesma disposição mental, porque aquele que tem sofrido na carne tem desistido dos pecados, com o fim de viver o resto do seu tempo na carne, não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque já basta o tempo decorrido para ter desfeito a vontade das nações, quando procedestes em ações de conduta desenfreada, em concupiscências, em excessos com vinho, em festanças, em competições no beber e em idolatrias ilegais. Visto que não continuais a correr com eles neste proceder para o mesmo antro vil de devassidão, ficam intrigados e falam de vós de modo ultrajante. Mas estas pessoas prestarão contas àquele que está pronto para julgar os viventes e os mortos. De fato, com este objetivo se declararam as boas novas também aos mortos, para que fossem julgados quanto à carne do ponto de vista dos homens, mas vivessem quanto ao Espírito do ponto de vista de Deus. Mas tem-se aproximado o fim de todas as coisas. Sede ajuizados, portanto, e sede vigilantes visando as orações. Acima de tudo, tende intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem resmungar. Na proporção em que cada um recebeu um dom, usai-o em ministrar uns aos outros, como mordomos excelentes da benignidade merecida de Deus, expressa de vários modos. Se alguém falar, fale como que as proclamações sagradas de Deus. Se alguém ministrar, ministre ele como dependente da força que Deus fornece, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo. Deles são a glória e o poderio para todo sempre.
Amém. Amados, não fiqueis intrigados com o ardor entre vós, que vos está acontecendo como provação, como se vos sobreviesse coisa estranha. Ao contrário, prossegui em alegrar-vos por serdes partícipes dos sofrimentos do Cristo, para que vos alegreis e estejais também cheios de alegria durante a revelação de sua glória. Se fordes vituperados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória, sim, o Espírito de Deus está repousando sobre vós. No entanto, nenhum de vós sofra como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido nos assuntos dos outros. Mas se ele sofrer como cristão, não se envergonhe, mas persista em glorificar a Deus neste nome. Pois é o tempo designado para o julgamento principiar com a casa de Deus. Ora, se primeiro começa conosco, qual será o fim daqueles que não são obedientes às boas novas de Deus? E se o justo está sendo salvo com dificuldade, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Assim também, os que estão sofrendo em harmonia com a vontade de Deus, persistam em recomendar as suas almas a um Criador fiel, enquanto estão fazendo o bem. Capítulo 5. Portanto, dou esta exortação aos anciãos entre vós, pois eu também sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos do Cristo, parceiro na glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está aos vossos cuidados, não sob compulsão, mas espontaneamente, nem por amor de ganho desonesto, mas com anelo, nem como que dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-vos exemplos para o rebanho. E quando o pastor principal tiver sido manifestado, recebereis a coroa imarcessível da glória. Igualmente vós, homens mais jovens, sujeitai-vos aos homens mais idosos. Todos vós, porém, cingi-vos de humildade mental, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas dá benignidade merecida aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que Ele vos enalteça no tempo devido, ao passo que lançais sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mantende os vossos sentidos, sede vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em volta como o leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas tomai vossa posição contra ele, sólidos na fé, sabendo que as mesmas coisas em matéria de sofrimentos estão sendo efetuadas na associação inteira dos vossos irmãos no mundo. Porém, depois de terdes sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a benignidade merecida, que vos chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o vosso treinamento. Ele vos fará firmes, ele vos fará fortes. Dele seja o poderio para sempre. Amém. Por intermédio de Silvano, irmão fiel como eu o considero, escrevi-vos em poucas palavras, para vos dar encorajamento e um sério testemunho de que esta é a verdadeira benignidade merecida de Deus. Nesta ficai firmes. Aquela que está em Babilônia, escolhida igual a vós, manda-vos os seus cumprimentos, e assim também Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo de amor. Que todos vós, os que estáis em união com Cristo, tenhais paz.